Com a mesma referência com que me tratas, também te tratarei. Mensagem do dia 14 de maio de 99. Não vais pensar que, por eu ser misericordioso, vou usar de piedade para contigo, quando estiveres diante de mim. Faço de tudo para te agradar, mas não vejo em nenhum momento o teu cortejo diante de mim. Sou tratado como um ser qualquer. Vejo-te despido e maltrajado diante de uma imagem minha e até mesmo dentro da minha igreja. No teu pensamento, pensas assim: se ninguém me chama atenção, então posso entrar e sair como eu quero. Meus filhos queridos, as Escrituras não falham e nem vão falhar. Todas as palavras que foram escritas pelos meus profetas estão se cumprindo e bem pouca coisa falta. Cumprir-se-á na hora que o meu adversário pôr as mãos na cadeira de Pedro e que hoje está com João Paulo II. Ela está sendo olhada pelo meu adversário com tanta ganância, como filhos ruins que esperam seus pais morrerem para poderem ficar com herança. Assim é o que está acontecendo em Roma. Ele já pôs as mãos na cadeira por várias vezes, esperando que aconteça tão logo a saída deste Papa. Atualmente, eles se referem que uma nova doutrina tão logo será publicada no mundo inteiro. Então, meus conservadores, vocês vão ter que procurar um lugar que não seja deles. Secretamente tem que ser isolado para não se misturarem com eles. Então dirão os seus seguidores em alguns lugares públicos: vocês não são aquele bando de malucos que vivem acreditando no fim do mundo? Larguem disso enquanto há tempo. Senão ficarão todos loucos. Pois lhes digo, meus filhos queridos, em minhas mãos estão seguros um por um. Mas todos aqueles que estiverem com o sinal da besta, irei separá-los como se separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas tratadas serão com maior amor, enquanto que os cabritos irei colocá-los para fora desta terra, tão logo que tudo se cumpra. É questão só de alguns meses, e não mais de anos e anos. Jesus. Com a mesma referência com que me tratas, também te tratarei. Não vais pensar que, por eu ser misericordioso, vou usar de piedade para contigo quando estiveres diante de mim. Faço de tudo para te agradar, mas não vejo em nenhum momento o teu cortejo diante de mim. Sou tratado como um ser qualquer. É o que a mensagem falou, o Alex comentou antes. Jesus fez de tudo e continua fazendo de tudo para nos agradar. E, infelizmente, para muitas pessoas, ele é um ser qualquer. Ele é tratado como um ser qualquer. Tem gente que diz assim: se ninguém me chama atenção, então posso entrar e sair como eu quero. Posso fazer o que eu quiser da minha vida. Jesus fala: todas as palavras que foram escritas pelos meus profetas estão se cumprindo e bem pouca coisa falta. Essa mensagem é de 1999. Jesus já falava: cumprir-se-á na hora em que meu adversário pôr as mãos na cadeira de Pedro e que hoje está com João Paulo II. Ela está sendo olhada pelo meu adversário com tanta ganância, como filhos ruins que esperam seus pais morrerem para poderem ficar com herança. Lembram quantas vezes o Papa João Paulo II viajava e saía aquela conversa: agora ele vai renunciar? Agora ele vai renunciar? E ele não renunciou. E ele não desistiu. E ele não se entregou. Assim é o que está acontecendo em Roma. Logo depois veio aquele que era amigo dele, tomou o seu lugar e renunciou. Entregou nas mãos daquele que lá está, totalmente esquerdista, amigo de todos os comunistas do mundo. Fez pacto com a China. E muita gente diz que não vê, não entende, não aceita. Jesus fala:
Então, meus conservadores, vocês vão ter que procurar um lugar que não seja deles. Secretamente tem que ser isolado para não se misturarem com eles. Muitas pessoas que já conhecem a mensagem continuam frequentando as igrejas lá. E Jesus fala: não se misturem. Porque a mentira contada muitas vezes torna-se verdade no ouvido de muitas pessoas. Se vocês se misturarem, vocês vão acabar se acostumando com o que eles estão fazendo. Vão acabar acreditando na mentira. Dirão os seus seguidores em alguns lugares públicos: vocês não são aquele bando de malucos que vivem acreditando no fim do mundo? Malucos. Assim todos os santos foram tratados. São Francisco, São Paulo, Santa Teresinha. A história de ontem que a gente fez questão de mostrar na igreja, a princesa Isabel aqui no Brasil. Eu não conhecia muito bem a história dela, fiquei conhecendo melhor essa semana. Com certeza ela foi chamada de maluca, porque ela preferiu perder o trono para salvar os escravos do Brasil. E quando ela assinou aquela lei que salvava, livrava todos os escravos, ela ficou sabendo que ela iria perder o trono, que ela nunca seria rainha. E antes disso, antes de ser mandada embora do Brasil, ela mandou fazer uma coroa como se fosse a dela e levou para Nossa Senhora Aparecida com um bilhete: se eu não me sentar no trono do Brasil, eu peço que a senhora sente e reine aqui perpetuamente. Ela entregou a coroa para Nossa Senhora Aparecida e foi exilada. Morreu fora do Brasil. Nunca pôde ser a rainha aqui no Brasil. Com certeza ela foi chamada de louca também. Vão dizer: larguem disso enquanto é tempo. Essa mensagem de 1999, e no final Jesus fala: é questão só de alguns meses e não mais anos e anos. E muitas pessoas desistiram por causa disso. Que tinham a falta de humildade de aceitar o tempo de Deus, a arrogância de já se achar salvo. Não aconteceu como eu queria, então eu vou cair na gandaia. Então eu vou voltar a ser o que eu era antes de conhecer as mensagens. Usar roupa curta, ir para a praia, vou largar a família. Esses são tratados de malucos. O pai tentou de todas as formas ficar dentro da igreja. Quando ele fez a igreja aqui de São Pedro, depois da igreja estar terminada, todo mundo, a maioria já sabe disso, ele foi mandado para fora. Por quê? Foi chamado de maluco, vai procurar um psiquiatra e foi mandado para fora. Por quê? Porque ele pedia que as pessoas viessem para a igreja bem vestidos. Porque ele pedia para o padre que só o Senhor tem o direito de tocar na Santa Hóstia. Por isso ele foi chamado de maluco e foi jogado para fora da igreja que ele construiu. Quem é o maluco? Não deu para ficar em Taquaras. Começou a frequentar o Carmelo em Itajaí. Lá a gente assistia a missa, as irmãs gostaram de nós, pediram para a gente cantar até a missa. E o padre também achou bonito o que nós estávamos fazendo e pediu que todos se ajoelhassem para comungar. Quando o bispo soube de Florianópolis, ele mandou expulsar a nossa família do Carmelo, senão ele fechava o Carmelo. E mais uma vez somos tratados de malucos. Quem é maluco? Aquele que se ajoelha para Deus? Ou aquele que diz que não é para se ajoelhar para Deus? Quem é o doido? Não deu para ficar no Carmelo. A gente veio para casa e o padre veio rezar missa para nós aqui. E a mensagem sempre dizia, como dizia essa: estão com a mão na cadeira, estão planejando para tomar a igreja de Deus. O próximo Papa não será escolhido por Deus. E quando aquele bonzinho tomou o lugar do seu amigo, aquele padre infelizmente deixou de acreditar na mensagem. Quem era o maluco?
Aquele que sempre afirmava a mesma coisa ou aquele que mudou do dia para a noite? Ficamos sem missa de novo. Deus mandou fazer a igreja grande e o padre Rômulo e o padre Tobias vieram morar para cá. Ficaram aqui até morrer, estão sepultados na igreja. O padre Rômulo é uma pessoa muito estudada, muito inteligente, mais de 50 anos de sacerdote. Foi fiel aqui, de batina, respeitando as mensagens, obedecendo o profeta. Conseguiu uma proeza, uma coisa inédita. Conseguiu ser enterrado em Taquaras. Aqui não tem ninguém enterrado. Ele foi o primeiro sacerdote a ser enterrado aqui em Taquaras. E dentro da igreja. Vieram vários padres para cá, mas não obedecem às mensagens. Quem são os malucos? Aqueles que seguem as mensagens, que obedecem a Deus, ou aqueles que vêm para cá tentar mudar a nossa cabeça? Tentar tirar o poder de Deus dessa igreja, que ele diz que aqui é ele que manda. Quem é o doido? São aqueles que obedecem ou aqueles que tentam passar por cima das leis de Deus? Sinceramente, se ser maluco é obedecer a Deus, eu quero morrer doida, como São Paulo, como a princesa Isabel. Tem uma mensagem que fala: todos que me seguiram foram tratados de malucos. Então, para vocês, o céu é um hospício. Se todos os que seguiram a Deus foram malucos, são malucos. A mensagem que fala é questão de alguns meses e não mais anos e anos. E por isso muita gente desistiu, porque achava que teria que ser em 2 meses, 3 meses. Não podia passar de 1 ano nem de 2 anos, muito menos de 3 anos. E a gente consegue ver claramente os malucos e aqueles que se dizem inteligentes aqui perto de nós mesmos. As pessoas que conheciam as mensagens e não obedecem mais. Elas se separaram, tomam remédio para dormir, tomam remédio para tudo, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para tudo. A família não se visita mais, não há encontro entre a família. As moças andam mal vestidas. Que vantagem tem em obedecer o mundo, em seguir as modas? A nossa família é tratada como esquisita, mas nós somos unidos, graças a Deus. Temos problemas porque não somos perfeitos, ainda estamos na terra, mas contudo nos unimos. Por quê? Porque nós estamos na igreja, rezando, fazendo o que o profeta pediu, o que ele ensinou. Sem oração não há como sobreviver. Eu separei só um pedacinho da Sagrada Escritura para ler, para aquelas pessoas que acham que nós somos muito fanáticos. Essa semana mesmo, aquele que está lá em Roma, traindo a todos, falou que a igreja é de todos, pecadores, lésbicas, homossexuais, ninguém pode julgar ninguém. Deus é Deus de misericórdia e não existe igreja de sangue puro. Isso não é uma igreja, isso é uma seita. Olha o que São Paulo falou. No capítulo 13, versículo do 11 ao 14. Vigilância e pureza. Isto é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertarmos do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Prestem atenção, aqueles que dizem que a igreja é de todos, que não existe igreja de puro sangue, isso é uma seita. Despojemo-nos das obras das trevas. Eu vou até fazer um comentário aqui, a Graziele disse que eu boto bastante ênfase assim, eu coloco mesmo, porque tem gente que parece que tem que desenhar, porque faz de conta que não entende. E está muito bem explicado. Há 2000 anos atrás. Despojemo-nos das obras das trevas. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não adianta se fazer de inocente, porque inocência não existe mais. Vistamo-nos das armas da luz.
Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Não existe igreja de puro sangue? Essas palavras são do diabo. Ele quer dizer que pode fazer o que quiser, que vai ser salvo. E não vai. Olha o que diz São Paulo. Comportemo-nos honestamente. O que é uma pessoa honesta? Não é só colocar uma saia comprida, mas também não é usar mini saia. Sinceramente, todo mundo já sabe o que é certo e o que é errado. Só uma pessoa mesmo, olha, que não tem televisão, que não tem internet. E hoje em dia está difícil alguém não ter. Todo mundo sabe o que é profano e o que não é. Existe a igreja de puro sangue. Não somos perfeitos, mas Deus quer essa igreja aqui intacta. Não é uma seita, é a igreja de Jesus Cristo. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias. Não há desculpas. Não aconteceu no ano 2000, não aconteceu no ano 2004. O Papa saiu e não aconteceu nada. Adiantou voltar para trás? É melhor servir ao mundo do que servir a Deus? Volta enquanto é tempo. Não vais pensar que por eu ser misericordioso vou usar de piedade para contigo enquanto estiveres diante de mim. Faço de tudo para te agradar, mas não vejo em nenhum momento teu cortejo diante de mim. Sou tratado como um ser qualquer. Deus não é um ser qualquer. Olha o que o profeta falou no começo. Não brinquem com Deus. Deus não é uma brincadeira. Levem a sério, porque a nossa vida é uma só.